Então, não sei se isso fica claro para vocês, mas, por exemplo, citando um exercício, em um determinado filme eu pedi para um ator falar com o outro ator que era ator iniciante e um ator já com experiência. Eu pedi para o ator falar para o iniciante tudo que ele não gostava no iniciante. Claro que o ator não, ele é o máximo, a determinação, a coragem, a entrega. Não tem o que eu não goste nele. Isso não existe, gente. Até em gente que a gente ama, tem várias coisas que a gente não gosta. Falei, não é possível. Não, imagina, não consigo, porque o cara é incrível. Aí eu virei para o ator iniciante, falei, fala para ele que você não gosta. Eu não gosto porque você se acha ator demais, você acha que sabe mais do que eu, você fala, você fala. Aí, de repente, o ator, e eu não gosto por causa disso. Eu falei, tá vendo? Essas verdades misturadas com as mentiras, que você começa uma discussão verdadeira e depois vai para o filme, mistura. Então, tem horas que você está fazendo o texto do filme falando coisas tuas ao mesmo tempo. É isso que dá a verdade, é isso que dá a integração. Então, o método é um pouco isso. Isso não é fácil. É muito difícil. Então, tem ator que chega já com medo. Ator com experiência. Tem ator que traz, inclusive, às vezes, atestado médico. Dizendo que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo. Depois de uma semana já está fazendo tudo. Porque é muito interessante que quando a gente se abre de verdade para alguém, mesmo nesse caso do não gosto, quando a gente diz para alguém isso de verdade, é impressionante como o afeto brota. Eles se unem de uma tal forma, porque um conhece o outro tão verdadeiramente, que ninguém precisa esconder nada de ninguém. E aí unifica o trabalho. Mais ou menos o método é isto. A minha proposta aqui é falar um pouquinho essa abertura do que é o método, passar um material que a gente tem de alguns treinamentos. Não estão os últimos filmes, porque esses últimos filmes estão ainda no mercado, inclusive o teu, que você está viajando amanhã, né? Para onde? Para Los Angeles, por tudo que aprendemos juntos. Tá? Ele adiou por causa dessa palestra, gente. Ok? Obrigada, Sérgio. Esse não tá o Campo Grande da Sandra, não está Maior que o Mundo, que é a história do Aldo, não está Boi Neon, porque são filmes que estão ainda correndo aí no mercado. Então eu não coloco, só depois que eles saem, que eu coloco no material. Ok? Vocês vão ver o material para ter uma ideia um pouco, e daí depois eu gostaria que o Sérgio falasse um pouquinho. Fala agora, Sérgio. Fala agora, antes. Eu falo muito, não tem para falar pouco. Mas, enfim, eu sou suspeito para falar do método e da Fátima. Eu comecei, meu primeiro contato foi no meu primeiro filme, que foi o Central do Brasil. Eu era assistente, a gente se conheceu. E aí demorou um tempo, eu era estagiário do Central do Brasil e a Fátima preparou o filme, foi a nossa primeira aproximação. E aí o contato mais forte que a gente teve, onde cresceu mesmo uma coisa de amizade, foi no Cidade Baixa. Eu lembro que eu já conhecia a Fátima e fiquei muitíssimo impressionado com o Cidade de Deus. Eu comentei quando eu saí da sessão, acho que o filme colocou a direção de atores no Brasil num patamar que eu nunca tinha visto antes, e esse retratar do povo brasileiro, das pessoas, eu falei, eu não queria fazer menos que isso. Eu acho que ele te coloca num lugar que eu queria ir daí para diante. E então o próximo projeto era Cidade Baixa. Eu convidei logo o Lázaro, ele também tinha ficado muito impressionado com o filme, falou, pô, eu queria tanto experimentar isso aí. E aí eu falei, enfim, a gente já se conhecia do Central, eu contactei a Fátima, enfim, foi uma experiência para mim que de alguma maneira redimensionou a minha relação com o cinema, essa entrega do Central do Brasil. Primeiro foi uma experiência forte para todo mundo. Cidade Baixa. Eu falei o Cidade Central do Brasil, que eu estava falando Central do Brasil primeiro, mas o que eu queria falar do Cidade Baixa. Foi uma experiência muito forte para todo mundo que viveu ele.
rolou ali entre Lázaro, Wagner, Alice, Fátima e eu, acho que uma coisa muito, muito forte, assim. E aí quando eu via os caras naquele... Para mim foi um momento muito decisivo, né, na minha carreira, no meu primeiro longa-metragem. Estava cheio de inseguranças, né? Eu preparei o filme muito, eu preparo de uma maneira muito obsessiva. Os filmes eu pensava, muito. E aí eu pensava, vou entregar, alguém vai trabalhar com os atores. Eu ficava... E aí eu comecei no começo, eu fui me aproximando, eu ficava vendo os ensaios e percebi primeiro que tinha uma sintonia muito grande de desejos, assim. Eu ficava... Aquilo era exatamente o que eu queria, ter uma verdade que a Fátima buscava nos atores, que era a verdade que eu tentei buscar no roteiro. Então, no começo eu ficava ali querendo, depois eu me entreguei completamente. E aí quando eu vi o Lázaro, o Wagner e a Alice se jogando daquele jeito, para mim foi um marco assim, na minha carreira, que eu pensei, eu não posso, se eu não me jogar da mesma maneira, eu vou estar sendo desonesto com eles. E foi uma loucura, assim. Aí a partir daí eu acho que foi um momento marcante, assim, porque eu me entendi enquanto diretor. E eu acho que a partir do Cidade Baixa, eu entendi que eu precisava viver aquilo de uma maneira tão intensa quanto os atores. Então, por exemplo, eu dirijo uma cena, e às vezes uma cena de nervosismo, eu me pego reproduzindo os mesmos gestos. Às vezes, uma cena triste, eu choro muito enquanto eu estou dirigindo, rio. E eu acho que isso para mim foi muito... Isso começou ali no Cidade Baixa, foi muito, muito, muito intenso. Rolou, além da coisa do trabalho, que foi maravilhoso, rolou uma relação forte de amizade entre a gente. Enfim, vou contar uma fofoca aqui, só para poder... A gente ficou super amigo e a gente ia toda noite para... Eu conto só uma parte. Mas a gente ia sempre para karaokê, então rolou uma amizade. Aí faltando tipo uma semana para começar o filme, eu me lembro, na hora que estava terminando, chegaram Lázaro e Wagner desesperados. Fátima tá tocando um terror lá no hotel, tá brigando com todo mundo, você tem que ir lá acalmar ela, porque na verdade a gente rolou uma relação tão forte que era muito difícil esse momento a gente se separar. Nenhum de nós queria essa separação, mas enfim, o filme, né, a Fátima ia tocar outros trabalhos, ele tinha que tocar. E ela não queria ir embora, então ela queria, porque queria ir brigada, inimiga de todo mundo, para não sentir a coisa da separação. Então ela estava lá brigando, gritando com todo mundo. Eu falei, não vou lá, mas a gente vai fazer uma festa surpresa para ela, deixa ela acalmar. E a gente fez uma festança, enfim, foi super animado. Compramos presentes e tudo, a gente não queria sair brigado de jeito nenhum. Aí a gente não saiu brigado. Aí aconteceu um negócio que eu acho super bacana, enfim, que foi um marco não só do meu trabalho, mas eu acho que uma amizade entre nós todos bem forte, que foi, como ela não saiu inimiga da gente, então todas as noites, mas sem nenhuma exceção, ela me ligava para mim, para o Lázaro e para o Wagner perguntar como é que foi o dia de filmagem. E, naturalmente, eu falava, pô, foi ótimo, Fátima, tá incrível. E como é que estão os atores? Não tem nenhum problema? Eu falei, não tem nenhum problema, tá maravilhoso. E ela falava, então vai se fuder, você é o canalha. Aí o Lázaro falou, pô, ela me ligou. Devia ter tomado os risos. Porque ela queria que eu dissesse que tinha algum problema para ela vir e voltar. Aí falava isso comigo, com o Lázaro e Wagner. Aí depois de um mês, ela me ligou e falou, como é que tá aí? Eu falei, pô, Fátima, hoje foi duro. Estou cansado, o filme tem pouca grana, coisa de prazo, eu estou exausto, estou pegando avião para ir para aí agora. Eu falei, mas não tem mais grana, não tem dinheiro. Ela falou, não só vou, como vou ficar num hotel, outro melhor do que o de você. Mas ali disponível para o dia que acontecer alguma coisa, eu ajudar. Aí, enfim, e aí foi incrível para mim, assim, porque coincidiu que, sei lá, por essas conspirações do destino, que exatamente nesse dia, acho que é o dia mais difícil para mim. No dia que ela chegou, foi o dia mais difícil do set de filmagem, que eu mais sofri, por coincidência. Eu não pedi para ela vir por causa disso, não imagina, que foi o dia da cena do striptease de Alice Braga, porque a gente
ensaiou aquilo o tempo inteiro, mas ela fazia striptease para mim, Lázaro e Wagner. Então ela estava acostumada a nós três. Mas a gente não tinha preparado assim, porque no dia da cena tinha 15 desconhecidos, e aí na véspera, antes da Fátima chegar, a gente começava a rodar a cena e ela começava a chorar. Chorava, e eu falava, tentava acalmar. Ela estava muito exausta. Estava todo mundo exausto, né? Emocionalmente exausto, ela chorava e eu não sabia, eu tentei várias vezes, vamos parar, acalmar, e não voltava. E, enfim, aí tive que tomar uma atitude que é super difícil num filme com um orçamento baixo e pouco tempo de filmagem, que é parar a filmagem, assim. Foi um escândalo dos produtores. Me ligaram e falei, mas eu não vou ficar torturando ela aqui até de manhã cedo. Aí parei a filmagem e aí foi quando a Fátima chegou. E ela fiquei com ela um pouquinho lá. Ficou lá a madrugada inteira com ela. E no dia seguinte foi incrível, né? Além de ter feito a cena super bem, ela fez uma outra cena que eu acho talvez a cena mais bonita do filme, uma cena que ela conversa com o Wagner, enfim. E aí, enfim, só contei essa história inteira, uma anedota também, para falar um pouco de que além da relação de respeito, de trabalho, criou-se a partir dali, que eu achei isso de uma generosidade, assim, inacreditável. Uma pessoa ficar por conta própria ali, por amizade, pronta para ajudar os amigos. Eu fiquei, além de tudo, enfim, acho que dali nasceu mais do que uma forte relação profissional, mas uma relação também forte de amizade. Enfim, lá se vão 15 anos de amizade, de trabalho junto, enfim. E se depender de mim, é uma relação que ainda vai durar muitos fios. Espero que sim. O que você já comentou, que a gente se conheceu há uns tempos atrás já, só falar um pouco dessa trajetória, que foi em 95, 96, eu acho, já faz um tempinho, e eu fui fazer o workshop da Fátima, e quando terminou o workshop, ela veio falar comigo e tal, e disse, quer trabalhar comigo? Aí eu, meio tonto assim, também perguntava e o que responder, aí eu falei, tá. Né? E foram tudo depois desse tá cada vez mais surpreendente, né? E estamos juntos até hoje também, assim, eu já fui coordenador do estúdio, já fui para toda a obra do estúdio, para falar a verdade. O que vocês imaginarem, já fiz ali dentro, por acreditar mesmo, e eu voltei recentemente, porque vida é isso, né? Se separa um tempo e volta para fazer outras coisas. Não dá para ficar junto direto assim, não, gente. Duas pessoas intensas é um horror. Tem que dar uma pausa. Quando os dois começam as labaredas emocionais, quem vai apagar o incêndio do outro? Às vezes não funciona, né? Enfim, mas nem isso. Hoje eu faço trabalhos fora, eu voltei recentemente e pareceu que foi ontem e eu concluí, não, aqui é o meu lugar mesmo, aqui são minhas origens no cinema, e eu já fiz trocentos trabalhos fora do estúdio, e agora que eu voltei, assim, não, aqui é o meu lugar, aqui é a minha origem no cinema brasileiro, né? E graças a Fátima, né, que ela acreditou em mim desde o início, e isso diz tudo, ela ter acreditado, né, e por isso que ficamos juntos tanto tempo, e continuo lá e continuarei com ela, né? Por acreditar. Olha, tem um monte de promessa aqui, hein? Um monte de promessa. Não, mas nesse sentido de continuar, é como o Sérgio falou, vai além da questão de profissional e de mercado e próprio cinema até essas alturas, né? Que eu acredito, o próprio fundamento do que a gente faz, né? Não permitir que o afeto entre os seres humanos seja totalmente destruído, né? Enquanto nos destroem, nós continuamos a construir. Vamos lá nas ruínas do que eles destroem, a gente reconstrói de novo e assim vamos. Exército de Branca Leone. E é isso, e o resto, o próprio cinema e os próprios trabalhos. Eu participei com a Fátima também de alguns filmes com ela, claro, né? Longas e tal.
E o próprio cinema, eu acho que conta o que é esse método, né? Tá lá, tá tudo lá, né? E eu acho que tem muito esse fundamento de chegar no coração dos atores, entende? Essa questão de não ter personagem, não ter máscara, chegar no coração dos atores, porque se chega no coração deles, vai chegar no coração do que o filme quer e no coração das pessoas. E é isso, é o grande fundamento, eu acredito. O coração no sentido dessa questão do afeto e do que as pessoas podem fazer umas pelas outras, que fica um pouco além de apenas se destruírem. Enfim, meio por aí, meio não, é isso mesmo, né? É isso. Ok. Vamos ver o material um pouquinho, aí depois vocês fazem perguntas a nós três. Pode ser? Qual foi o processo mais difícil que você enfrentou? O último filme que eu fiz. Agora foi Filho de Boi. Muito difícil. Muito difícil. Para encontrar o garoto certo. O garoto é o protagonista do filme. E está no filme o tempo inteiro. E nós queríamos um garoto da região mesmo. Foi muito difícil. Mas praticamente todos são, tá? É que agora esse é recente. Posso falar aqui um pouquinho? Gente, eu esqueci do microfone, você me ouviu? Não, só quem estava aqui assistindo, né, nunca tinha seleção. Realmente é uma seleção muito impressionante. Imagina, né? Não sei, deve se sentir, porque é realmente uma coletânea de uma grande parte dos filmes mais importantes feitos no Brasil, eu acho, né, nos últimos 20 anos. Estão aí, né? Pichote, Central, enfim. Cidade Baixa, que eu acho incrível. Né? Certamente foi um dos 3 filmes, talvez mais que são referências brasileiros no mundo. Eu acho que a única pessoa, talvez, que tenha feito ele, que são Pichote, Central e Cidade de Deus. São os 3 filmes brasileiros que todo mundo conhece, acho que em qualquer canto do mundo, e acho que a Fátima talvez seja a única pessoa que trabalhou nos 3. Enfim, eu fiquei muito impressionado com 2 coisas, com a importância, né, de uma coletânea de filmes realmente muito extraordinária, e depois com a sensação assim de, que é uma coisa que as pessoas perguntam, como esses filmes às vezes são diversos entre si, né? Tem essa verdade em comum, mas as pessoas perguntam às vezes, o trabalho do preparador inibe, você vê que não, né? Você tem, por exemplo, diretores, eu acho que é difícil você imaginar, por exemplo, diretores mais opostos que o Padilha e o Chico Teixeira, né? Um tipo de cinema, escolas, gostos diferentes, mas funcionam, né? São filmes muito distintos, mas funcionam igualmente. Então, fiquei muito impressionado vendo, assim, só para falar isso, muito impressionante essa seleção. Fátima, fala um pouco aí em relação a como construir o trio, que foi o Lilica, o Pichote e o Dito, né? Como foi essa construção. E aí depois do seu próximo trabalho, que você enfrentou uma fase de transição do cinema. 10 anos de pausa. Então, conta um pouquinho dessa parte. Na verdade, eu trabalhava na FEBEM, né? Quando o Hector foi fazer o Pichote. E ele me viu dando aula de teatro na FEBEM e viu algumas outras pessoas dando aula. E ele tinha a ideia de fazer um filme com meninos da FEBEM. E depois isso foi completamente abolido, porque os meninos da FEBEM iam usar isso para fugir. A gente não ia ter segurança nenhuma no filme. E aí ele colocou algumas pessoas trabalhando com 15 meninos, 15 garotos, durante uma semana ou 15 dias, eu não lembro. E finalmente ele me escolheu, ele fez a seleção e me escolheu. E nós fomos, naquela época, assim, gente, não tinha nem vídeo assiste, tá? Impressionante. E nós fomos assim, comunidade em comunidade, favela em favela, escola de samba, atrás das crianças, entendeu? Pusemos no jornal, apareceram meninos, então fizemos uma abordagem assim enorme.
E aí apareceu, o Jorge Julião era ator já, um ator muito bom, por sinal. É que ele ficou envolvido nessa história dos meninos e as pessoas esqueceram, mas o Jorge Julião é um excelente ator. Então o Jorge veio como ator fazer o teste e pegou o papel da Lilica. E o Fernando foi uma coisa estranha, porque tinha um garotinho muito assim, esperto, que fazia comerciais e tal. Eu falei, é esse. Eu tava com medo, né? Eu nunca tinha feito cinema na minha vida. Então eu parti para isso, o Hector falou, não, é aquele. Eu falei, mas aquele não fala. Ele falou, mas é por isso que você está aqui. E era impressionante, porque o Fernando foi difícil no começo, mas foi incrível, porque eu fui de uma forma lúdica, eu fui pelos animais e tal, e acabei chegando no filme. Foi isso. E a transição, assim, como foi esse período de transição? Terrível, porque eu voltei para trabalhar no banco, depois do Pichote, porque no Brasil não existia preparação de ator, não existia coach. Então, de repente, ninguém me chamou mais para trabalhar e eu voltei a trabalhar no Banco Itaú, olhando uma das locações do Pichote que ficava bem atrás do prédio. Eu dizia, não, mas um dia eu volto, um dia eu volto. E 10 anos depois, o Hector me chamou de novo para fazer Brincando nos Campos do Senhor, e aí eu não parei mais. Por isso que eu digo que para mim o Hector me dá muita saudade. No sentido de que ele me viu, ele me olhou. Eu queria que você falasse um pouquinho como é que é trabalhar com crianças. A gente viu que tem muito trabalho e existe muito debate hoje em dia da regulamentação, até mesmo dos atores. Eu queria que você falasse da sua experiência com filmes muito intensos, inclusive com trabalho com pessoas que a gente vê mais vulneráveis, mas também, às vezes, com resultados tão brilhantes. Mais livres. O que a gente busca nos atores que eles não têm mais? A criança. E entra e sai de uma situação com uma tranquilidade impressionante. Eu lembro que no filme da Sandra, a Carla gritou com a menina no meio gritou mesmo no exercício, fez um monte de coisa com a garota, e a Carla ficou mal, a Carla caiu, chorou e falou, como eu faço isso com uma criança? E daqui a pouco passa a criança já arrumadinha para ir embora. Tchau, tia Carla, tchau, Fátima. Nós é que carregamos muito, eles entram numa coisa muito lúdica mesmo. Eles entram no jogo e saem do jogo. E é claro, todo filme, a gente tem alguns exercícios que se repetem e outros não. E a gente vai buscando o que é melhor para aquelas crianças, qual é o melhor caminho para cada um, na verdade. Não só as crianças, como cada ator também. Então, trabalhar com criança tem rendido mais rápido do que com os atores, entendeu? Quando a criança é certa para o filme, nossa, vai que vai. Por isso que o cast é importante. Eu queria que você falasse um pouco do processo. Hello! Tudo bem? Tudo bem? Do Jaula de Ouro. Um pouco do processo. Uma vez eu ouvi você comentando assim, coisa, sei lá, por dois, o que você fala um pouco. O que foi louco que eu comentei, gente? Tem muita coisa doida em tudo. Eu não sei, o La Aula foi uma experiência. Eu entendi, acho que foi a história do garoto. La Aula foi uma experiência incrível. O Diego é assim como o Sérgio, sabe? A gente olha para o mesmo lugar, juntos, então é uma coisa muito boa de trabalhar. Quando você está com o mesmo olhar que o diretor, que ele está junto com você está junto com ele. É incrível. O Diego, a gente estava numa relação muito próxima. E eu lembro que meu assistente, na época era o José Antônio, ele foi para lá antes, preparando os meninos. Logo depois eu vim para fazer tudo que aprendemos juntos. E meu assistente foi e tal. E nesse filme La Aula, não sei se quem viu... Quem não viu, veja, mas eu vou contar o final, tá? Mas não tem problema, né, gente? Quem gosta de cinema vê 5 vezes o mesmo. Então, eu lembro que nesse filme, no filme, os dois conseguem ir, né, do México para os Estados Unidos, eles conseguem entrar, mas um morre. O índiozinho morre.
E um pouco antes de começar a oficina, com o casting fechado, já testado, eu já supervisionando de longe e tal, me liga o Diego e diz, olha, aconteceu uma coisa com o Juan que ele viu um amiguinho dele morrer na porta da casa dele com um tiro. 2 dias antes de ir para a oficina. Eu falei, ai meu Deus, não pode. As pessoas dizem que é bom o ator viver a mesma situação que o filme, sinceramente não é. É extremamente arriscado. Eu falei, bom, não temos saída. Temos alguém na manga? Não temos. Então, ok, manda ele para lá, ele vinha da Guatemala para o México. E eu falei para o meu assistente o seguinte, não fala nada, não comenta sobre isso, é como se você não soubesse. Não vamos alimentar isso. E o garoto começou a fazer a bio, a fazer os exercícios e tal, ninguém falou nada, ninguém, ele quietinho, muito recolhido. Aí de repente me conta o Zé que ele teve uma crise de choro muito grande durante muito tempo. Chorou muito. Então pôs aquilo para fora, acabou, não se comentou mais. E quando eu fui ensaiar a cena que o índio morria, que era o amiguinho dele no filme, eu falei para ele, olha, eu soube o que aconteceu com você lá no começo da oficina, eu vou te pedir uma gentileza, oferece isso, essa cena para o teu amigo, oferece o presente para ele. E ele fez. São coisas imprevistos que a gente tem e que a gente tem que saber como lidar, né? Às vezes a gente descobre na hora, tá? Ou liga para os médicos amigos, não é, Luiz Marra? Acabei de ligar para o Luiz agora no filme, porque eu achava o menino um pouco... Aí eu ligo para os médicos, para os dentistas, eu vou ligando, entendeu? Agora mesmo no filme eu falei com o Luiz Marra por telefone, para me auxiliar. Você acha que dentro disso você busca no médico a memória emotiva dos seres? Não, por isso mesmo que eu falei que é bom não ter vivido a mesma coisa que o filme. Não. Totalmente diferente, né? Não, o primeiro momento, é obviamente o primeiro encontro com os atores, o emocional deles vem. Eles falam histórias, que é muito, mas não vai ser usado. É quase como se tivesse que desengasgar para começar a trabalhar, entendeu? Porque chega todo mundo engasgado, porque a gente se engasga diariamente. E lá pelo menos solta. Aí depois vai tão na medida que não precisa mais a própria situação e a sua referência, que é diferente de ter vivido, é que te sustenta em cena. Eu tenho um exemplo que eu dou lá na escola e que realmente aconteceu, que deixa isso muito claro. Eu tenho um exercício que é o depoimento, que a pessoa conta um momento marcante da vida, ou bom ou ruim. Olha, as pessoas escolhem sempre o ruim, não sou eu que peço. Tá? E aí elas contam e o outro assiste. Depois o outro vai fazer o depoimento dessa pessoa que contou. Então a menina contou do dia que ela teve nenê, do marido, estava muito feliz, a garota contando tudo. Depoimento muito bonito do nascimento do primeiro filho. Eu pedi para outra que estava ouvindo repetir. Ela disse, eu não posso, porque eu não posso ter filho. E por uma razão muito violenta. Eu falei, ok, mas você tem o desejo de ter? Ela falou, tenho muito. Eu falei, pronto, a sua referência ao desejo. E ela fez o mesmo depoimento de uma maneira mais bonita do que o da dona. Até pelo fato dela não poder ter. Então você vai para as referências, os desejos, nunca pelo que aconteceu, porque é muito inseguro isso, né? Muito inseguro isso. Às vezes a pessoa nem resolveu e você está mexendo, pelo amor de Deus. Não. Já que tocaram no assunto dos candidatos, né, o Flash são dois principais métodos que atuam. O seu método, qual você usou mais sobre base? Você pegou um pouquinho daqui, um pouquinho dali? É um caldeirão de bruxa. Um pouco de Stanislavski, um pouco de Brecht, um pouco de Grotowski, um pouco de minha vida, um pouco da vida dos meus amigos. Ele é um caldeirão de um pouco do que eu vi na vida, das cenas que eu vi na vida.
Tem até um fato engraçado, mas assim, é estranho, mas é engraçado. Da onde nasceu um exercício chamado a valsa, que eu estava com o Clóvis Bueno, um diretor de arte que faleceu, o incrível Clóvis. E a gente já tinha tomado todas, tá? Naquela época eu bebia bem. Hoje eu tô bem mais maneirinha pela idade, lá. Então eu estava com o Clóvis já naquele nível. E nós estávamos olhando assim no apartamento, a gente viu o prédio do lado, duas figuras. E eu falava assim, Jesus, ele está matando ela. Isso não é porque eu sou dramática, eu vou ser para esse lado. E o Clóvis dizia, não, eles estão transando. Eu dizia, não, aqui é um assassinato, não é uma transa. Enfim, nasceu um exercício que é a valsa que a gente utiliza, que é o encontro, se separa e briga, o encontro, se separa e briga. Agora, o Stanislavski tem uma boa base, eu utilizo alguns exercícios dele. A nossa diferença, às vezes, eu sinto que é o seguinte, ele diz, se eu fosse, eu digo, você é. É aí que a gente se separa. Acabou? Gente, fala um pouquinho de tudo que aprendemos juntos, vocês viram? Não! Tá aí? Fala um pouquinho de onde você tá aí. Oi. Patinha, Oi. o que faz você escolher o ator, ajudar a escolher o ator, o diretor para estar participando do filme? Então, a gente fez várias oficinas. O que fazia a gente voltar no dia seguinte, tudo que aprendemos juntos? Sérgio responde. São buscas, né? Então a gente vai vendo que está se aproximando mais daquilo que a gente precisa para aquele filme. Então a gente vai dando exercícios, aí percebe que pode fazer, mas se conseguir trabalhar aquele obstáculozinho, aí volta no dia seguinte para a gente ver se conseguiu trabalhar. É um processo até a gente ter a certeza de que aquela pessoa pode ir para aquele filme e não dar problemas depois. Bom, acho que é isso aí mesmo. É um processo de aproximação, né, de encontrar, enfim, falando de processo de ator, é engraçado que é uma mistura do que a gente, daquele personagem que a gente projetou inicialmente e do que traz o ator, né? E eu na medida, no meu trabalho como diretor, uma das coisas que eu aprendi de novo ali no Cidade Baixa é olhar mais para o ator. Por exemplo, eu lembro que, de novo, no Cidade Baixa, o personagem que eu havia imaginado era muito diferente da Alice Braga. Lázaro e Wagner, eles eram muito próximos dos personagens do roteiro, mas a gente imaginava quando eu escrevi com carinho, inclusive, a gente imaginava uma personagem mais solar, e eu aprendia, e ela trouxe uma coisa, uma certa melancolia para o personagem, que no início eu brigava, eu sofri muito com isso, e era duro às vezes com ela, porque eu queria que fosse aquela personagem. Depois eu descobri que, ao contrário, né, de utilizar um pouco isso, que é diferente da gente, do que a gente está esperando, e olhar para o ator e pegar o que de melhor a gente faz. E por exemplo, a Alice foi uma loucura, né? Porque ela não era uma pessoa, por exemplo, a gente imaginava que ela fosse super sensual, e não era naquele momento do filme isso. E quando o filme foi lançado, saiu no New York Times, que era uma das mulheres mais sensuais do planeta Terra. Né? E só isso, né? E graças muito ao trabalho da Fátima. Né? E o fato dela não ser uma pessoa mega sensual, mega vulgar, ajudou, de certa forma, porque a gente podia ir longe com aquilo, que nunca ela chegava numa coisa vulgar. Enfim, para um aprendizado. Teve que se buscar essa mulher, né, que precisava estar ali. Então o trabalho com ela foi muito de trazer essa mulher que o filme precisava. Enfim, só para falar aqui, estou vindo agora, né, de uma maratona louca, né, de lançamentos, né, a gente está com o filme agora em 25 países, eu trouxe até de presente uns cartazes de alguns países por onde eu tive agora para dar de presente para o estúdio, para a Fátima e para o estúdio, enfim.
E é impressionante as coisas que eu escuto sobre as atuações, as coisas que eu li sobre os meninos, sobre o Wagner. Eu queria que... É só eu que escuto, só eu que li, mas é muito impressionante das pessoas, que no mundo inteiro, as pessoas, eu tive agora, eu estou vindo de 5 países, eu tive em uma tacada só, eu tive na Romênia, Itália, Espanha, Coreia, Japão, e é impressionante como o filme toca as pessoas, acho, muito especialmente por causa desse trabalho tão vigoroso dos atores. Eu vi coisas inacreditáveis sobre o Lázaro, as pessoas não acreditam e também não sabem. Os caras acham que, como ele não é conhecido, acham que o Lázaro é da comunidade, perguntam se os meninos são atores. E é bacana porque não é separado isso também, né? Isso é fantástico. Mas aí o diretor tem que permitir também esse tipo de trabalho, entendeu? Você tem que estar livre, né, às vezes, para trazer isso. Tem muito diretor que não permite, né? Só uma última coisa que eu queria falar, que eu acho importante, assim, que outra coisa que as pessoas perguntam sobre a preparação, assim, se é violento, se não é. E no final das contas, mas assim, eu digo no final das contas, assim, a sensação que eu tive, as pessoas falavam tanto disso, eu falei, eu queria experimentar. E aí resolvi participar de uma oficina e foi uma experiência extraordinária, assim, eu não achei que realmente foi muito fundo, assim, e adorei, em todo o vídeo, eu adorei o depoimento porque é muito próximo de uma coisa que eu pensava, do Diego, que ele fala, eu gostaria de ter passado por isso na minha adolescência, eu também, assim, me fez muitíssimo bem. A Fátima, obviamente, vai lembrar que eu fiz num momento muito difícil, né? Uma semana ou 2 depois da morte do meu pai, então eu estava muito mexido, me fez um bem poder, sabe, tudo que estava preso, gritar, vomitava todos os dias, chorava muito, assim, mas aí você percebe o quanto você é travado. Acho que eu gostei muito de ouvir o cara falar, porque eu acho que talvez seja o diretor que fala sente mais próximo do que eu sentia. Assim, eu não achei, eu fiz e me senti muitíssimo bem. Foi uma semana muito intensa. Eu lembro que no final, assim, porque eu pensava assim, eu estou já exausto, né? No último 5º dia eu já não aguentava mais. Falei, eu vou fazer os exercícios menos um pouco para ver se eu me canso um pouco menos, assim. Não cansaço físico, cansaço emocional. Mas aí depois eu me jogava e eu achei extraordinário, assim, não achei uma experiência que eu gostaria de ter vivido e longe de achar algo invasivo e violento, me fez bem, assim, me deu ferramentas para eu me jogar para a vida mais e para o trabalho de diretor, foi importante. Eu pedi para fazer outra, ela não deixou. Há pouco tempo você lançou, não sei se há pouco tempo, se eu estiver errado, você lançou seu método também para o teatro. E eu queria saber se... método no estúdio para o teatro. Eu queria saber se, na sua opinião, há alguma separação, alguma distância na construção do personagem ou desse ser humano que vai estar presente no cinema e no teatro, se há alguma distância? Não, obviamente cada linguagem tem os seus instrumentos, né? O teatro, por exemplo, você está em plano geral, né? Então tem a voz, tudo isso você tem que trabalhar de uma determinada forma para a linguagem. Mas o princípio do ator em cena, para mim, não modifica em lugar nenhum. Nenhum. Teatro, TV, cinema, não. O princípio da verdade, de estar presente, de ser ele, em qualquer lugar que ele estiver, em qualquer coisa que ele estiver fazendo. Eu acredito nisso. Eu queria só fazer um comentário que quando você fala da construção do ser humano, dessa coisa do ser humano... Desconstrução. Mas quando você fala isso, seu olho brilha e de alguma maneira já me toca. Eu só queria fazer esse comentário. Já me toca como seu olho brilha, como você fala com essa verdade. De alguma maneira já me toca isso. Eu queria fazer esse comentário. Eu sou muito apaixonado pelo que eu faço. Muito. Muito mesmo. Ótimo. Eu queria fazer uma pergunta assim. O que mudou no método desde lá da FEBEM até agora? Digo, em referências, não só em referências teatrais, mas em referências artísticas ou dos atores. E uma pergunta para os três
como é revisitar atores com que você já trabalhava? Ok, em relação à mudança do método, olha, muda muito, porque vai mudando tudo, a vida vai mudando, né? As pessoas vão mudando, as necessidades são outras. Agora, a gente sempre parte do mesmo lugar e tem o conceito dele, por exemplo, de não decorar roteiro, isso permanece, vai permanecer eternamente, né? Levantar a cena em situação e tal. Agora, muda o que as pessoas querem hoje, por onde elas estão indo. Então, a gente vai com elas para trazê-las para o humano. A gente tem que chegar nelas de alguma forma. Se elas estão nessa esquina, a gente vai fazer o caminho, esse percurso, entendeu? Para trazê-los para o humano, sempre. Então, alguns exercícios são colocados, que eu vou fazendo filmes. Aí os atores me dão, eu dou 10 exercícios, não funcionam. Falo, Jesus, estou perdida. Então eu tenho que descobrir um novo. Aí entra esse exercício, entra uma nova abordagem, entram pessoas novas que a gente vai conhecendo, problemas novos, e o método vai se reaprendendo. Entram preparadores que contribuem muito com o que eles trazem, de onde eles vêm. Então é um organismo vivo, na verdade. Ele vai andando, ele está vivo. Quanto a trabalhar com a pessoa, eu trabalhei com o Irandi Santos 4 vezes, 4 filmes, e com o Wagner também. Modifica, porque o filme é outro, o universo é outro. E eu não conheço eles dentro desse universo, desse filme. Então eu vou ter que descobri-los de novo, sempre. Eu acho bacana revisitar, eu acho que talvez o Lázaro, eu trabalhei já algumas vezes, né, Wagner. É bacana reencontrar um cara, porque de certa forma é outra pessoa também, né? Foi muito, por exemplo, no caso do Lázaro, né, que trabalhei com ele lá no início, numa série para TV, depois no Madame Satã, de alguma maneira eu fiz o roteiro e estava próximo, no Cidade Baixa, e reencontrá-lo agora 10 anos depois. É diferente, assim, eu acho que tinha uma coisa no começo, no Cidade Baixa, uma disponibilidade, uma loucura, uma fúria ali. Agora tinha uma coisa mais domada, mas eu achei bacana que em determinado momento a gente voltou, né? Você reacessa essa loucura que o cara tinha, enfim, eu acho bom. É uma coisa que, eu não sei, essas coisas de parcerias, diretores e atores rendem muito, tipo John Ford, John Wayne, Kurosawa, vários diretores que trabalham sempre com Elia Kazan, Marlon Brando, enfim. Normalmente funciona, grandes filmes, às vezes nascem dessas parcerias continuadas. Eu vou citar, que eu estava assistindo, vou citar Carol Abras, que é uma excelente atriz. Ela foi do estúdio. E eu trabalhei com ela uns tempos atrás, eu trabalhei quando ela era muito, muito jovenzinha ainda, ela não tinha nem efetivamente entrado em cinema ainda. E eu a vi aqui, eu falei, Carol, olha a Carol como é que ela tá. E depois eu tinha visto esqueci como é com o Carl Raymond, já faz um tempo atrás, e só de ver essa cena, foi exatamente a minha reação, olha como é que ela tá. Então minha revisitação que eu dou de exemplo é ela, que ela era uma garota, assim, uma menina, ela tinha 17, 18 anos. E você vê o desenvolvimento dela e a riqueza que eu vi nessas cenas, então realmente não é nunca a mesma coisa. Ela estava no outro universo, com outra maturidade, a questão de casting até, essa questão de casting que a Fátima fala, e eu fiquei super contente quando vi, olha Carol, olha só como é que ela está incrível. E a gente também muda, né, gente? Uhum. A gente também, né? A gente Sem já está dúvida. em outro lugar, graças a Deus, né? Sempre. É porque tudo influi, né? Tudo interfere para essas mudanças. A própria sociedade, a própria cultura também é viva, as culturas, a questão da comunicação do ser humano. Até pouco tempo não havia internet, por exemplo, que revolucionou tanto a comunicação, né? Enfim, por isso que é sempre vivo, né? Fátima, e você como diretora? Como que tá? Ai,
Pois é, eu tenho corrido disso, né? Pois é, eu tenho corri disso. Deu muitas voltas a minha vida, entendeu? Assim, fui para o cinema, fui muito cinema, abri o estúdio, quer dizer, deixei o estúdio muito com outras pessoas, e hoje eu estou querendo mudar, inclusive, de casa, retomar meu estúdio, colocar ele do jeitinho que eu quero, aí eu quero fazer meu filme. São etapas, porque o estúdio foi um sonho sonhado por muita gente, não meu, agora ele é meu. Hoje ele é meu sonho. Eu preciso fazer esse sonho do jeitinho que eu quero. Assim que eu arrumar ele direitinho, que esse ano eu estou para ele, aí depois, sossegado, eu vou fazer meu filme. Qual? Já foi. Então, fala um pouquinho desse processo. Como foi? O que você acha de uma pessoa do Nordeste que não tem acesso pessoalmente, estar com você, de ver seu método, pregar o teu método, o teu livro e levar para ela, compartilhar, digamos, com os atores que elas trabalham? O que é que você acha disso? Eu tenho visto as pessoas fazerem isso, elas têm comprado, inclusive, elas têm encomendado. Aonde eu vou dar workshop, o pessoal já está com livro, no Nordeste e tal. Eles estão querendo entender um pouco o método, eu acho isso legal, entendeu? É uma forma de entender o método. Ele não ajuda muito a como fazer, mas ele ajuda a entender como ele foi se colocando em cada filme que ele viveu. Então, eu acho legal. Eu preciso fazer o 2, né? Porque ali só coube 10 filmes. É muito... Ó, gente, eu não tenho idade para tudo isso, não. Fátima, eu queria saber se você leva a preparação do set e exercícios e tal antes de cada cena, e até que ponto isso é bom, isso é ruim, a questão de, sei lá, deixar os atores cansados. Leva, né, Sérgio? Lembra? Eles faziam a bio, a Alice fazia pressão como aqui. Nesse filme novo, também, para mim, isso foi decisivo. Acho que foi uma coisa que eu passei a adotar em todos os trabalhos que eu fiz, que eu achei muito bacana. Enfim, só contando de novo do Cidade Baixa, que foi a primeira experiência, que a gente fez os exercícios todos e aí rolou uma coisa curiosa. No primeiro dia de filmagem, os caras, o Lázaro, o Wagner, me perguntaram: a gente tem que fazer os exercícios, mas aonde que a gente vai fazer? Eu falei: puta, não tinha nunca pensado nisso. Eu falei: faz aqui mesmo, diante da equipe. E aí rolou um negócio que vale a pena ver, o making off do Cidade Baixa, que é bacana, assim, que eles fizeram isso no primeiro dia e aí virou uma rotina. Eles aqueciam, assim, a gente ficava a equipe esperando, eles aqueciam no centro do set e aí já começava a filmar. E aquilo foi virando um hábito, tinha aquela musiquinha da Kundalini, aí tem uma coisa que é super legal, que é o making off, que você vai vendo, que a equipe inteira fazia, sabe? Começava, sei lá, 5 minutos antes, todo mundo fechava o olho, todo mundo fazendo exercícios, maquinista, o cara do som, e aquilo parece engraçado, mas aquilo criava uma energia, assim, na hora de filmar, quando a gente soltava os bichos soltos ali, a equipe toda, né, o câmera fazia e tudo, e a gente começou a envolver a equipe inteira. O maquinista, por exemplo, quando tinha uma cena que tinha que prender a Alice, aí o maquinista era o cara mais forte que tinha, era ele que prendia, o cara do som, todo mundo que estava ali participava. Isso criou uma coisa sagrada no set de filmagem. E, por exemplo, uma coisa que nesse último filme agora, os meninos estavam, que era muito bacana, assim, quando eu sentia que estava mole, assim, aí eu trazia os meninos para aquecer no meio da equipe, sabe? Aqueles meninos, né, 30 meninos berrando no ouvido das pessoas aí, aquilo criava uma energia, acordava todo mundo e criava uma vibração que era bem bonita. Assim. Eu acho que, não, ao contrário, né? Não cansa, né? O que cansa em cinema é você ficar parado, esperando, né? De madrugada para todo mundo. Então, na hora que você exercita, acorda e todo mundo vibra junto. É bom, bem bom. É maravilhoso. A Sandra agora me ligou, ela está fazendo Campo Grande. E pode fazer na praia, Bill? Eu falei: pode, em qualquer lugar.
Se quiser, pode. Você consegue filtrar essa energia que você tá ali com os atores fazendo treinamento, é muito intenso. Você filtra isso ou você não consegue filtrar e acaba levando para sua casa? Os atores geralmente quando terminam o trabalho vai viajar, vai provar. Como você faz sua falta de escape para Eu vou para o estúdio. Olha, antigamente era mais difícil para mim, entendeu? Eu lembro que eu chegava em casa ainda e aí eu fazia uma coisa horrorosa. Eu projetava nos outros, brigava com todo mundo, entendeu? Porque aquilo estava me incomodando, então eu arrumava briga, gente. Era um horror para expulsar aquele negócio dentro de mim. Hoje está muito mais tranquilo, muito mais tranquilo. Eu filtro, hoje eu filtro e eu me fecho quando eu preciso me fechar. Foi um exercício para mim isso, muito difícil, mas eu estou conseguindo. E eu tenho também meu assistente, onde eu filtro legal com ele. Fátima, eu sou aluno lá do estúdio e eu já escutei de alguns outros atores e também de preparadores que o seu método funciona, às vezes, mais para não atores ou para atores. Você concorda com isso? Claro que não. Não, claro que não. Concordo. E mais uma pergunta, como que você faz a seleção dos preparadores do estúdio? Pois é um negócio complicado. Eu estou pedindo ultimamente que as pessoas deem uma aula. Eu não fico para assistir, para não intimidar. Essa aula é gravada, porque não é um exercício que passa, não é isso, é uma postura em relação à vida. É um olhar. Então eu percebo se aquele olhar está presente ou não. Se tiver, ele vai fazer estágio. É um olhar, não é o que você sabe em dar exercício ou não. É como você olha. Tudo, a vida, tudo. É filtrado aí. Eu tenho uma pergunta, mais duas perguntas, na verdade, para vocês dois e depois mais direcionada para o Sérgio. O Sérgio agora está com uma nova série, né? Trabalhando para uma nova série sobre a vida do Popó. Vocês normalmente sempre trabalham juntos, mas mais filme, né? Vocês já estão combinando alguma coisa de trabalharem juntos nessa série? Não. Eu já vou convidar para o próximo. Enfim, essa série é uma série que eu não tenho certeza, assim, primeiro que não é minha, é do Walter Salles, que é o diretor. A gente nem conversou, a gente está num processo muito inicial de roteiro ainda, não tem data. Menina, como você está adiantada. Pois é, não, mas saiu essa semana, não. Mas assim, foi bacana rever essa série de filmes todos. Eu estou ansioso para o próximo, que é um filme que a gente vai fazer na Amazônia. No Cidade Baixa eram dois irmãos, dois amigos apaixonados. Agora são três irmãos apaixonados pela mesma mulher. Ai, sério. Só bagaceiro. Nós fizemos uma série junto, nós fizemos a Alice. Aí a outra questão era assim, vocês falaram num teste, numa seleção, você acaba escolhendo aquela pessoa que você fala, não, é esse pro teste, ela se identificou mais, ela conseguiu chegar onde você queria. Mas como um ator que é anônimo, antes dele estar no teste, como ele pode chegar, o que faz você escolher ele para ir para o teste? Eu suponho que você deve receber vários materiais bons e de atores bons, e você fala assim, não tem como eu levar o 100, vou levar 5 para o teste. O que te faz olhar e falar, essa característica é esse que eu quero levar para o teste? Sem uma indicação. Não posso responder assim pelas pessoas, eu posso falar de mim especificamente. Para mim, eu sou um cara muito específico, que enfim, falando de mim, eu quando era adolescente, eu fui com a minha família para Guiana Inglesa, a gente morou lá um tempo e não tinha televisão. Então, desde os 18 anos, eu não vejo televisão. Então, por exemplo, eu vi todos os filmes que a Fátima passou, menos o filme. Então, para mim, todo ator praticamente é anônimo. Só para contar uma história, eu lembro quando a gente estava fazendo Abril Despedaçar,
ligou o Rodrigo Santoro e deixava recado. Eu nunca tinha ouvido falar, não sabia quem era, e ele ficava super irritado, mas é o Rodrigo Santoro. Aí, quando eu estava na produtora, eu falei, Rodrigo. Aí eu falei, e eu achava que era outra pessoa. Então, o que para mim, eu recebo muito, vou mandar currículo, para mim, especialmente, não vale nada. Assim. Eu faço testes abertos com muita gente, assim, né? A gente fez com tudo quanto é pessoa, que é conhecido, quem não é conhecido. Para mim funciona assim, teste aberto, eu vejo um montão de gente, aí quando bate, às vezes você fica em dúvida entre 2 ou 3, ou às vezes você não consegue achar, mas para mim, estou falando especificamente de mim, é quase que todo mundo é anônimo. Como eu não vejo televisão, eu vejo os filmes, e mais os filmes dos meus amigos, assim. Mas, por exemplo, de todos, eu só vi todos os filmes, eu não via a série de televisão. Então, para mim, um ator conhecido e desconhecido, basicamente... tem uma coisa que bate, né? Que bate, a gente totalmente... Não bate. Não tem uma característica que você fala assim, entre esses 100, eu vou pegar esses 10, por isso. Não, você começa pegando pelo perfil, né? Tem um olhar que você falou também que é fundamental. Você começa pelo perfil, você já sabe o que você está procurando. Tipo, né, eu vou fazer um filme agora na Amazônia. Claro que quem é da Amazônia, quem tem uma coisa de tipo físico, que é de lá, sai muito na frente. A série do Popó se passa numa favela da Bahia. Então os baianos têm mais possibilidade, ou pessoas que têm alguma relação com esse universo, assim. Mas eu vou muito livre, e às vezes eu acho muito ruim isso, de eu não conhecer os atores que são conhecidos, mas por outro lado é bom, porque então todo mundo entra zerado. Mas agora também tem um monte de gente que eu não conheço, gente. Eu ligo aquilo lá e falo, quem são essas pessoas? Para mim é... chegando, porque o que é importante, às vezes, não é isso mesmo, é o perfil e depois tá no olho da pessoa, o personagem, não sei te dizer, não é, Sérgio? Você olha e diz, é isso. Não sei dizer. Às vezes não é nem o trabalho de ator, né? É só para salientar que essa questão é bacana que ela levantou, que é quase uma polêmica isso em relação ao cinema, porque que se usa não atores, porque eu sou ator e a Fátima escolheu um não ator que ninguém sabe quem é, essa coisa toda. Mas se prestarmos atenção à história do cinema, o cinema sempre utilizou não atores, né? Sempre. Só é assistir filmes que vocês verão lá, pessoas que evidentemente não são as estrelas, não são atores e estão lá no filme. De bicicleta, né, gente? Exatamente. E um deles é. E evidentemente houve algum tipo de preparação para eles passaram por testes e preparações, né? Eu percebo que é quase uma polêmica isso, assim, essa questão de por que usa não ator, não está usando eu que fiz 10 anos de escola, não sei o quê, enfim, é o cast, né, acima de tudo também. Não, que se precisa. Eu acho bacana, tem gente que não gosta da coisa dos testes, mas eu acho que o teste é um pouco uma garantia para o diretor e para o ator, porque também quando você pega a pessoa, que a pessoa é errada, já passei por uma experiência, pelo menos muito forte, assim, que a gente claramente errou no casting, era sofrido para a atriz, porque ela não estava feliz ali, não era ela para fazer aquilo, um trabalho que não foi com a Fátima, inclusive. Mas enfim, foi ruim fazer aquilo, eu me sentia mal, né, de estar com ela ali, era sofrido para ela, porque a gente errou. E acho que pior do que para o filme era para a pessoa também. Você ter essa sensação de que as pessoas não estão. A gente pensou várias vezes em recomeçar com outra pessoa. E não. Mas eu acho bom. Porque não é só a pessoa ser boa, mas é ser a pessoa certa para fazer aquilo. É estranho, e às vezes eu falo uma coisa que as pessoas olham meio estranho para mim, mas o filme escolhe. É o filme que escolhe. Não tem jeito. É ele. Então, e além de tudo tem essas coisas do destino para esse filme agora que eu acabei de fazer. A última pessoa, por incrível que pareça, que eu pensei foi o Lázaro. Eu não tinha nunca imaginado, eu escrevi o personagem pensando em mim, então eu não imaginava nunca que fosse negro. Eu mandei para o Lázaro, como a gente
amigo, eu falei, pô, Lázaro, eu queria tanto trabalhar com você e queria que você fizesse o amigo. Ele falou, cara, eu tenho que fazer. É a primeira vez na vida que eu vou implorar para fazer uma coisa. Eu preciso fazer esse filme, que é a história da minha vida. Eu desejo demais. Mesmo assim, eu ainda fiquei pensando. E às vezes também tem isso, né? Eu queria, no Cidade Baixa, quando eu escrevi, eu tinha certeza que tinham que ser 2 negros. E aí o Lázaro e o Wagner me infernizaram para fazer os 2, enfim. Também já tem uma coisa de uma conspiração, né? É do filme, não sei. A minha pergunta era por isso também, porque eu já fui num workshop com vocês 2, que foi no estúdio da Fátima, aos 3, 4 anos. Foi onde comecei a conhecer o seu trabalho, seguir o seu trabalho, e eu lembro dessa história que você contou, que o Lázaro é que ficou no seu pé para o Wagner entrar. E eu acho que a maior dificuldade hoje de nós atores, e que eu acho que tem muita gente que tem potencial, é porque não consegue alguém que te coloque num teste. Por isso que eu perguntei o que seria para você olhar para o ator nome e falar, poxa, eu vou levar esse cara para um teste, eu vou tentar para ver se ele é bom. Assim, só pra falar, o teste eu boto, tipo, quanto mais gente fizer, melhor, é abertão, assim, fica a fila, as pessoas ficam esperando a porrinhada lá, mas eu quero ver, para mim, quanto mais gente fizer, melhor, né? Tipo, centenas. Teste eu acho que vai, às vezes não vai para a segunda etapa, porque não serve para aquele filme. Mas o teste é aberto. Enfim, e é uma coisa de persistência, né? Acho que você ficar batendo ali é um negócio difícil, né? Porque nessa área da gente, diretor também, é muito não, né? Você tem que aprender a lidar com a rejeição, e cada vez que a pessoa dizer não, você, em vez de esmorecer, você fica com o dobro da vontade. Pô, eu vou fazer um filme desse cara. Eu parei 10 anos. Aí, acho que é a brodagem dos atores que não tem, porque o ator já vê o outro como um concorrente, então fala, vou fazer esse casting aqui. Aí segura, acho que é isso que ela está falando. Como assim? Acontece. Não estou entendendo isso. Pois é, então a galera segura o teste, não quer falar pro outro, porque ele tem medo do outro pegar. Ai, que horror! Gosta, Que horrorosa. Você percebe ou sente que você, de certa forma, se tornou uma inspiração para esse reavivamento que a gente tem agora, tanto assim, em termos teatrais de quem é ator, tanto na televisão, no cinema, que isso está se tornando um pouco mais visível agora. A gente tem séries que se confundem com o cinema, a gente tem atuações que já são bem discrepantes do atuar de antigamente, e isso acho que se deu um pouco depois do Cidade de Deus, do Tropa de Elite, que onde se debateu muito, onde você surgiu como uma grande figura. Se você percebe isso no seu método hoje em dia, tanto nos filmes, nas séries, se você meio que se encontra, se enxerga um pouco nos outros. Em algumas coisas assim, percebo e fico homenageado esse mês. Sim? Sou aluna lá no Estúdio Fátima Toledo. Jura? Também. Eu queria perguntar qual preparação marcou mais cada um de vocês 3, preparação de ator, e também gostaria de saber qual é uma grande inspiração no cinema, seja diretor, ator ou atriz, qual é a maior inspiração para cada um de vocês? Bom, de filme, sinceramente, eu acho que umas 15 vezes Ladrões de Bicicleta quando eu era menina. É o meu filme, e é o que me jogou aqui. E eu gosto muito também do Caçavetes. Adoro! Qual preparação mais marcou cada um de vocês? Preparação de ator? Ai, olha, é aquela que eu estou fazendo no momento. Sério mesmo, agora eu estou no Filho de Boi. Tá marcada, entendeu? É a que eu estou fazendo naquele momento. Eu amo cinema, então são vários, assim, agora tenho umas épocas que eu vou de febres, assim, agora eu estou numa febre Kurosawa, assim, eu estou vendo um filme de Kurosawa, que é um diretor que eu adoro, mas tem vários outros, John Ford, certamente é um deles, Hitchcock, tem Cassavetes, Fellini, Bergman, sei lá, tanta gente que eu não sei dizer assim. E não sei, do processo de preparação tiveram 2 preparações que me marcaram muito, assim, foi o Cidade Baixa
foi o primeiro, e o Tudo que Aprendemos Juntos foi também muito bacana, assim. Eu aprendi muito com os meninos do filme, assim. Foi uma experiência que me renovou muito. Mas eu também tenho essa coisa com a Fátima, mas no meu caso ainda é mais grave, assim, porque o filme, a minha paixão toda vai para o próximo. Assim, eu fico todo... Eu não vivo muito essa coisa, acho que tem pessoas que acalentam muito o filme que passou. A minha paixão, quando acabou aquele ali, eu já estou agora assim, eu já estou projetando esse próximo filme da Amazônia, que se eu pudesse estar totalmente focado nele, vou ter que fazer outras coisas antes, mas assim, toda a minha carga de paixão vai para o projeto que vem a seguir, assim. É o filme do meu coração, é sempre o que eu vou fazer depois. O que ficou, eu não gosto de rever os filmes de jeito nenhum. Eu não suporto, assim. Eu vou para o cinema, eu vou lançar um filme agora, um documentário, na semana que vem, e esse aí eu já não quero mais ver. Nem lançou ainda, nem que não era a projeção. Minha paixão vai toda para o próximo. Eu quando passo Tropa de Elite na net, eu falo, não! Não vejo também. Eu não vejo. Eu vou citar. Eu fiquei, mas qual que eu fiz com a Fátima? Eu vou citar Garotas do ABC. Foi o que me veio à cabeça. Do Carlos Rachenbach. Não sei exatamente porquê, assim, mas foi incrível ter feito aquele núcleo das mulheres. Lembra que a gente foi para uma fábrica que elas tinham que aprender uma máquina. Mas peraí, foi no outro Dois Córregos que a gente pôs a menina numa caixa, né? Foi. É mesmo, a Vanessa Goulart. É verdade. Mas me veio na cabeça que outras do ADC, aquela coisa da fábrica, as operárias, elas aprendendo a mexer nas máquinas e ao mesmo tempo tinha a preparação, que eram máquinas mesmo, elas tinham que aprender realmente a fazer aquilo, né? E aí vinha o preenchimento das situações, etc. E diretores também, como vocês falaram, né? São vários. É muito complicado dizer apenas meia dúzia, enfim. Eu acho que já é hora. Temos que encerrar. Eu queria saber se é comum, durante os exercícios dos atores, algum ali se extravasar mais do que você pedia, e acabar socando o outro. Qual o quê? Socando o outro cara. Por causa da Wagner Moura ali no exercício. Eu Sim. dá um soco nele, gente. Eu queria saber se é comum, assim, ter essa... Há um momento em que, no início, como eu falei, é muito emocional, então as pessoas extravasam mesmo. Mas agora a gente aprendeu, a gente põe, faz tempo, uns colchonetezinhos assim, quem extravasar vai lá e bate, para não bater em ninguém. No primeiro momento tem uma liberação muito forte de emoção, depois ela entra na medida. Bom, gente, obrigada pela presença, obrigado ao Sérgio, ao Paulo.